bom dia para todos. Vou falar de novo, né? Bem-vindos. E hoje a Kate está aqui com a gente. E o tema que ela escolheu foi o efeito do fluxo no bloqueio para aprender um novo idioma. Então, junto com você, Kate, a gente vai destrinchar esse teu tema, que eu achei ele bastante importante, e me ocorreu já várias reflexões aqui, enquanto eu estava olhando para ele. E a primeira curiosidade que eu tenho, a gente te conhece como dentista, como consteladora, né? Tem homeopatia de fundo, e aqui você é professora de inglês e francês. Então, a partir desse lugar, como começou esse teu caminho como professora de inglês e francês? Bom dia a todos, primeiramente, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Umas pessoas novas aqui, muito bacana sempre. Então, o inglês e o francês, os idiomas, me acompanham desde pequena, né? Para quem não sabe, eu não sou brasileira, eu sou belga, e a Bélgica é um país muito pequeno, 100 quilômetros por 120, então nós falamos 2 idiomas dentro desse país pequenininho, 10 milhões de habitantes, 2 idiomas, na realidade 3 idiomas oficiais. E então o conhecimento, o aprendizado de outros idiomas foi algo muito natural na minha vida. Aí, quando nós viemos para o Brasil, quando você é estrangeiro num outro país, é muito normal que as tuas amizades também sejam estrangeiros. Então, frequentavam a nossa casa pessoas de diversos países, e o idioma em comum era o inglês. Então, eu tinha o holandês e o francês, que são meus idiomas maternos. Aí, o inglês acabou entrando na minha vida quando eu era muito pequena. E minha mãe tinha uma amiga, sim, que hoje eu considero minha segunda mãe, ela é alemã. E aí o alemão entrou muito cedo na minha vida. Então, essa questão de idiomas, ela sempre foi muito natural para mim. E aí, lógico, morando no Brasil, português. E quando eu era recém-formada, né, na área da odonto, como uma forma de complementar a renda, porque quando você é recém-formado, você começa a trabalhar, eu não tive pai que comprou o consultório para mim, então as coisas foram ali na batalha, né? Na batalha entre aspas. Dar aula de inglês e de francês era uma renda complementar muito fácil para mim, né? Porque aqueles idiomas já faziam parte da minha vida desde sempre. Era algo natural. E sempre tem escolas que precisam de professores, principalmente professores nativos. Então, desde sempre, sempre que eu tinha uma fase em que a profissão que eu estava exercendo naquele momento ou não me satisfazia financeiramente, ou eu sentia falta de algo mais, não só financeiramente, mas sim como satisfação pessoal, eu ia dar aulas. Eu procurava uma escola e eu ia dar aulas. Então, dessa forma, eu acabei entrando nesse mundo do ensino de francês e inglês, que são os 2 idiomas que eu sempre dominei melhor. Volte e meia alguém me pergunta se eu dou aula de alemão, não dou aula de alemão, porque alemão é muito difícil, né? Eu me viro no alemão. Então, é algo muito natural, Cláudia. Sim, que legal, é nativo mesmo. Uhum, isso Com mesmo. quantos anos você veio para o Brasil, Kate? Com 14 anos. Com 14, olha que legal. Me diz uma coisa, então, assim, dentro dessa tua história, né, tanto de... Você lida com esse aprendizado de novos idiomas, né, durante essa tua experiência como professora, você foi observando essa questão do aprendizado com uma nova língua, né? Sim. Então, provavelmente, você trazer esse tema tem a ver um pouquinho com a tua experiência e desses bloqueios que as pessoas manifestam quando querem aprender. E, às vezes, até o próprio bloqueio com a língua mãe, né? Não vou nem... porque, às vezes, a gente tem esse bloqueio também com a língua mãe. Então, gostaria que você colocasse um pouquinho para a gente que bloqueios você reconheceu
dentro da tua experiência como professora, como profissional de outras áreas, que você acha importante colocar aqui para as pessoas? Uhum. Sim, desde cedo eu percebi que muitas pessoas tinham dificuldade de aprender um idioma. E para mim isso era ilógico, porque eu nunca vi o ser humano como aquele que tem mais inteligência, aquele que tem menos inteligência para aprender algo. Eu acho que a gente tem afinidades com determinadas áreas da vida, facilidades em determinadas áreas da vida, mas eu sempre acreditei que todos eram capazes de aprender aquilo que a pessoa se determinasse a aprender. Então, por que para algumas pessoas, ou aqui no Brasil, inclusive, para muitas pessoas na época, era tão difícil aprender principalmente o inglês? O francês sempre foi mais fácil, né? Tem a ver, é uma língua latina também, mas o inglês, por que é tão difícil? Principalmente se o inglês é um idioma tão fácil. E aí, conversando muito com a minha mãe é uma pessoa que sempre estudou muito, né? Ela estudava filosofia, antroposofia, ela estudava Krishnamurti, ela estudava essência da vida, coisas assim. Ela dizia para mim, Cati, eu acho que tem a ver com a história do brasileiro. O brasileiro tem uma história de menos-valia. E o americano, aqui no Brasil, é considerado como se eles fossem os bambambãs, os deuses, os maiorais. Então, ela que dizia, ela que trouxe essa ideia para mim. E até fazia sentido, né? Aí, quando eu conheci a constelação, que eu comecei a trabalhar com a constelação familiar, eu comecei a tatear isso, a ver no campo da constelação algumas relações que poderiam haver entre a dificuldade de aprender e a história daquela pessoa. E aí eu criei um produto, né, com o qual eu trabalhei durante muito tempo. Desculpa. Trabalhei com esse produto durante muito tempo e realmente, na prática, eu comecei a ver essa relação, né? Eu acho que aqui é legal eu trazer alguns exemplos. Por exemplo, a primeira pessoa que eu atendi, ela havia estudado inglês durante muitos anos, ela trabalhava numa empresa, ela era, ela era secretária de diretoria, então para essa empresa era muito importante ela falar inglês, e a empresa pagava para ela curso de inglês numa excelente escola de inglês. E ela não ia para frente, não ia, uma dificuldade. Dia de aula, ela tinha suadouro, ela tremia, dia de prova era terrível, ela chegava a faltar em dia de prova. E aí eu convidei ela para trabalhar isso. E na constelação, né, a gente coloca no campo e a gente vai olhar o que tem, qual é o trauma transgeracional, a ancestralidade conectada com isso. E antes da conversa, eu perguntei para ela qual a tua descendência. Ah, eu sou filha de alemães. Minha mãe e minha avó sempre falaram alemão em casa. Eu falo alemão. Eu falei, poxa, ela fala alemão e ela não consegue aprender inglês. E aí me caiu a ficha. Quem veio para o Brasil? Ah, meus pais eram pequenos, meus avós, e era entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que eles vieram para o Brasil. Aí me caiu a ficha. O ódio dos alemães aos americanos. Vai para a Alemanha ver quantas pessoas falam inglês. Pouquíssimas. Os jovens agora, sim, que os jovens estão superando isso. Mas os mais antigos, quase ninguém. E aí eu comecei a perceber que aquilo que a minha mãe sugeria era real, mas não só por causa de um sentimento de menos-valia do brasileiro. Tinha muito mais por trás disso. E aí eu comecei a trabalhar essas questões. Eu lembro de ter atendido uma menina da mesma empresa, que também tinha dificuldade, e ela era descendente de japoneses. Então, assim, às vezes a gente não precisava ir muito longe. Muito perto da pessoa que estava com essa questão, haviam histórias, né, como se fossem contratos
como se fossem acordos feitos. Aqui eu não posso, aqui eu não tenho permissão. Eu não tenho permissão para aprender inglês. Eu não tenho permissão para falar esse idioma. E quando a gente trabalhava isso, né, quando a pessoa percebia essa influência que ela estava tendo, e agora estou usando, né, conhecimento daqui de Synergy Place, quando ela percebia essa influência que ela estava tendo, ela podia fazer uma escolha. Eu sigo o acordo, o contrato que foi feito pelos meus antepassados, ou eu eu escolho seguir um outro caminho. E aquela primeira pessoa que eu atendi, ela ficou, depois do trabalho comigo, era um trabalho em 3 sessões, onde eu juntava PNL e coisa assim, 4 sessões. Ela voltou para o trabalho dela, ela voltou para a empresa, e naquele período ela estava com muito trabalho, ela não conseguia ir para a aula, e depois de um mês, mais ou menos, ela foi para a aula, e justamente no dia da aula tinha prova oral. E o professor perguntou quem se habilita para ser o primeiro. E quando ela viu, ela levantou e ela falou, eu. E ela foi a primeira a fazer a prova oral. Ela levou um susto, ela não tinha esperado aquilo. O que aconteceu ali? Simplesmente uma mudança de lugar. Ela saiu daquele lugar, né, de lealdade ao sistema dela, né, isso é termo da constelação familiar, e ela foi para um lugar de força, para um lugar onde ela fazia as próprias escolhas. Houve uma mudança e, consequentemente, houve uma cura. Houve uma cura daquela dor que ela também carregava. Então, dessa maneira, eu consegui. Isso para mim foi muito gratificante, porque eu realmente tive a certeza de que não existe diferença entre capacidade de aprendizado, não existe diferença entre inteligência entre uma pessoa e outra. Todos somos capazes, todos temos a possibilidade de aprender aquilo que quisermos aprender. Né? Isso para mim foi extremamente gratificante. Sim, então aqui na tua fala, Kátia, o que você quis dizer, em resumo, é que o transgeracional é um dos obstáculos. Sim, um Então eu vou grande voltar, obstáculo. isso, então eu vou voltar um pouquinho aqui na minha pergunta. Que outros obstáculos você percebeu, além do transgeracional? Outros obstáculos são aqueles mais fáceis de perceber, né? Uma experiência ruim na vida em relação a esse aprendizado, um professor que não soube ensinar direito, um bullying que se sofreu, por exemplo, tirar sarro porque fez uma pronúncia errada. Infelizmente, tem até professores que fazem isso, né? Que dão risada quando o aluno pronuncia algo errado ou comete um erro. E isso induz outros alunos da turma também a fazer isso. O que eu noto é triste isso, mas as escolas públicas aqui no Brasil, elas têm o ensino do inglês, mas desde o primeiro até o último ano que o aluno aprende inglês, ele aprende o verbo to be, né? Porque não há um bom preparo dos professores, ou os professores escolhidos nem sempre são professores bons. Né? Eu falo por experiência própria, a minha irmã caçula, ela falava um pouco de inglês e ela foi ser professora de inglês numa escola pública. E eu dizia, pelo amor de Deus, como é que pode? Hoje, o inglês dela é bom, porque ela foi... Eu falava para ela, eu falava, Sá, esse teu inglês é terrível, isso que você está falando não existe. E como ela é dedicada, ela foi estudar, mas tem muitos professores assim. Né? Então, tem uma série de outras questões que também influenciam, mas, na minha opinião, essas questões são mais fáceis de resolver. Sim, são. Então, tem as questões de traumas pessoais, que também, né, geram Sim. bloqueios, e de traumas transgeracionais, digamos assim, Sim. né? Que vai além um pouquinho até da nossa consciência, É. né?
E mesmo os pessoais, às vezes, a gente não se dá conta, a gente acha que só foi um bullying, e na verdade, profundamente houve um bloqueio ali, interrompeu Exatamente isso. no processo do aprendizado, né? Que é isso que me parece, né? Como você falou, a capacidade está disponível para todos igual, mas o bloqueio é no processo de aprendizado, de aprender algo novo, né? Eu atendi uma vez um rapaz, o pai dele achava bobagem estudar. O pai dele sempre falava, o pai dele tinha estudado, não sei até que ano, ele achava bobagem. E aquele rapaz precisava do inglês, que ele trabalhava numa área que o inglês era fundamental para ele. E ele tinha uma lealdade ao pai dele. E simplesmente obedecia ao pai. Aí não era nem longe, era ali, o pai. Né, que provavelmente também já obedecia ao seu pai, que obedecia ao seu pai, e assim vai. Né? A história ela se repete, a gente sabe disso. Sim, sim. A gente é bem obediente Uhum. a essas variáveis que atuam, né? Então, aqui, Kate, diante do que você trouxe, eu gostaria, até fiquei curiosa, por que você escolheu o efeito do fluxo? A palavra, o efeito do fluxo no bloqueio, para desenvolver essa capacidade de aprender. Sim, porque o nosso trabalho aqui, quando eu faço a prática e eu entro em conexão com o fluxo, né? Meu potencial fica pleno, eu entro em conexão com o fluxo. Primeiro, a gente sabe, né, quem já está aqui, para quem está chegando agora, isso é uma novidade, mas a gente percebe que a prática frequencial diária que a gente faz, nós sofremos menos influência das variáveis. As variáveis continuam ali, elas continuam nos influenciando teoricamente, só que isso nos afeta menos, porque nós estamos com potencial pleno, com campo eletromagnético fortalecido, né, em sintonia com o fluxo da vida, né? E a própria sintonia com o fluxo da vida permite esse processo de cura. E uma grande diferença que eu percebo aqui, em outras técnicas, né, e eu posso falar da constelação familiar, que é uma técnica com a qual eu trabalho até hoje, eu preciso saber com o que eu estou lidando. Né? Eu acabo, mesmo quando eu coloco no campo e que eu permito que o campo me mostre, o campo vai me mostrar um aspecto de toda essa questão. Eu tenho certeza que tem muitos outros aspectos. Né? Teve, inclusive, pessoas que vieram buscar esse trabalho comigo, onde a gente não conseguiu chegar ao âmago da questão. Né? E até alguém que está aqui com a gente hoje, e até hoje ela tem dificuldade de aprender outros idiomas. Isso quer dizer que, às vezes, o aspecto da questão está muito mais profundo, está em níveis que a constelação familiar não atinge. A constelação familiar não chega lá. E a gente sabe, né? Eu estou aqui há um bom tempo, a gente sabe o quão profundo o fluxo trabalha. O fluxo trabalha em níveis que a gente não faz a menor ideia. E trabalha de uma maneira espontânea. Eu não preciso dar o start para que isso aconteça. A única coisa que eu preciso fazer é a escolha essencial. Em que lugar eu quero estar? E fazer a prática diária. Então, quando eu faço a prática diária, é como se eu dissesse, ok, que tudo agora possa ser curado no seu tempo. Né? Eu coloco uma parte minha, que é essa minha parte de controlar, eu coloco ela de lado, eu coloco ela no segundo, terceiro, quarto plano. E eu não tive ainda feedback de ninguém nesse sentido, né? De ter tido esse benefício de despertar para um aprendizado que antes era difícil, né? De reconhecer esse benefício. Até hoje não tive feedback de ninguém, talvez porque a gente nunca falou sobre esse assunto aqui.
né? E eu percebo isso comigo também, muitos benefícios acontecem que eu só vou perceber depois de muito tempo, eu só vou perceber quando alguém chama atenção para algo nesse sentido, aí eu, opa, aqui algo mudou, e pelo jeito esse algo já mudou faz um bom tempo, só que eu não tinha percebido ainda. Sim, verdade. O reconhecimento do benefício nem sempre é visto, né? Eu pessoalmente, eu acho que mais pessoas, eu tenho benefícios nessa direção. A mudança na minha capacidade de aprender. Eu ainda não direcionei para novas línguas, né? Mas o meu processo de aprendizado, ele sempre teve, eu tive muito problema na escola, memorização, né? Memória de curto prazo, então a gente monta estratégias para poder sobreviver e seguir adiante. Faz faculdade, faz tudo com todo esse controle e dá certo, a gente sobrevive, né? Uhum. Agora, viver com esse potencial, né, de aprendizado pleno, como você está falando, esse caminho. Então, a minha experiência, ela é com relação a a facilidade hoje que eu percebo na minha capacidade de aprender. Né? Eu acho que internamente mudou o processo. Vou ver se esse ano ou ano que vem eu direciono para novas línguas. Kátia, então, assim, dentro da tua fala, você está falando do fluxo, né? Vamos entrar um pouquinho, eu acho legal a gente entrar nisso. A gente está falando numa capacidade de aprender nessa relação com o fluxo, que é também uma experiência nova para nós, é um aprendizado a partir de um outro lugar, digamos assim, né? Quando a gente fala dos efeitos, a gente está falando da espontaneidade, que é um efeito do fluxo, como você falou, né? A gente não precisa buscar a simples prática frequencial, os movimentos que você vai fazendo, participando das atividades, porque aqui a gente tem muito forte essa questão da rede, que colabora, a gente até conversou um pouquinho ontem, né? Uma rede que colabora na mesma direção e sentido, como isso é importante para a gente reconhecer os benefícios. Então, que efeitos, você falou, diminui a influência da variável, né? Uhum. Tem essa espontaneidade, acaba ordenando de forma natural questões, conflitos que nós temos, tanto transgeracional quanto pessoal, né? Como você falou, abarca mais coisas que podem estar envolvidas em um bloqueio de aprender uma nova língua. Uhum. Essa integralidade que você coloca aí. Você, pessoalmente, você sentiu alguma coisa com relação a isso? Até a capacidade de aprendizado, né? Como a gente está falando aqui. Você sentiu algo nessa direção também no teu movimento pessoal ou não? No meu movimento pessoal, olha, aconteceu algo bem interessante. Eu falei para vocês que eu aprendi alemão desde pequena, né? Mas alemão sempre foi... O alemão é um idioma difícil. Então, quando eu fico muito tempo sem falar alemão, eu tenho que pensar muito nas minhas palavras. E nesse Natal eu tenho essa né, tia falsa, que para mim ela é uma tia mesmo, que mora na Alemanha. A filha dela é minha afilhada, e batizei ela quando eu tinha 14 anos, assim que eu cheguei no Brasil, a menina nasceu, batizei a menina. E no Natal, a filha dela, minha filhada, me mandou uma mensagem falando que ela ia me ligar, ela fez isso na véspera, que ela ia me ligar no dia 24 para fazer uma surpresa para a mãe dela estaria na casa dela para comemorar o Natal. Eu falei, olha que coisa boa, eu vou estar com a família toda, minhas irmãs vão estar junto, nós vamos passar o Natal juntos pela primeira vez desde a pandemia. Aí ela, que bacana, então não vou contar nada para minha mãe, vai ser surpresa. Aí eu falei, olha, a única coisa é que o meu alemão está muito enferrujado. Ela, não tem problema, consigo te entender bem, não tem problema. E a mãe dela fala português, porque a mãe dela morou aqui no Brasil. Então, ok. Começamos a live. Gente, meu alemão fluiu de um jeito que eu fiquei abismada. Eu fiquei assim, uau, o que está acontecendo aqui?
fluiu. Eu conversei com todo mundo, porque a conversa foi em alemão, o marido da minha filhada estava lá, ela tem 4 filhos, estavam todos lá, então a conversa foi em alemão, né? Só minhas irmãs que falaram em português com a nossa tia, porque minhas irmãs não falam alemão, mas a minha parte foi toda em alemão, e ela fluiu de uma maneira que depois eu fiquei, uau, algo aqui mudou. E como para mim falar outros idiomas é muito natural, essa mudança ela tem que ser meio intensa para eu conseguir perceber ela. Né? Eu não vou perceber com tanta facilidade, eu posso perceber em outras áreas. Porque, lógico que tem áreas nas quais eu tenho dificuldade, né? Mas hoje eu não tenho me dedicado a áreas nas quais eu tenho dificuldade, eu meio que fui deixando elas para trás. Né? Mas numa área na qual eu tenho facilidade, num aspecto que era mais difícil para mim, eu percebi um avanço. E isso foi importante. Né? Eu realmente consegui reconhecer isso como benefício. Como uma fluidez mesmo, né? Como fluidez. Como fluidez. Legal. Sim. Uhum. Você usou uma palavra que me chamou a atenção, que a gente pratica, não só fala, mas pratica muito, que é permissão. Né? Aonde a gente está permitindo é onde tem esse bloqueio para permitir algo novo, um movimento novo. Né? Eu gostei muito, Kátia, da tua explanação, e vou abrir aqui agora para as pessoas, quem tem perguntas, fique à vontade para fazer perguntas para a Kátia. Perguntas, ou de repente compartilhar uma experiência que vocês tiveram, né? Tá bem. Fiquem à vontade. Oi, meninas, bom dia, Cláudia, bom dia, Kati. Bom dia, Geise. Então, tu falou aqui sobre a questão transgeracional, né? Aqui no Sul, e em grande parte do Brasil, a gente tem a descendência italiana, né? Estou vendo aqui também vários sobrenomes, e eu vejo também que tem uma dificuldade desse aprendizado da língua italiana. A maioria não fala, a maioria não expressa nada, nenhum interesse em iniciar ou fazer qualquer movimento em relação ao idioma, né, dos nossos antepassados. E eu vejo assim maior facilidade mesmo para a língua inglesa, para a língua hispânica, né, que o idioma mais próximo, eu digo mais próximo dos antepassados, porque eu acredito também que uma vez que nós somos de descendência europeia, a gente tem essa conexão também, né, com outros povos, né, que tem essa facilidade de aprendizado, por exemplo, o inglês, não é? Eu não sei se é só porque no início da educação a gente já começou com o inglês, já foi inserido, né, no nosso currículo. Então, o que tu acha dessa questão da língua, do idioma italiano, que é o mais próximo nosso, e a gente tem essa dificuldade de interesse mesmo em aprender, não é nem a dificuldade em aprender, é dar um início, é se interessar mesmo pelo idioma dos nossos avós, dos nossos bisavós, que eu acho que é bem próximo. Geise, hoje eu não busco mais o porquê. Talvez lá atrás eu fosse sentar com você e conversar um pouco e tentar analisar o que poderia ter por trás disso tudo. Hoje eu não busco mais o porquê. Uma coisa é real, cada pessoa tem as suas próprias questões. Tá? Pode até ter uma similaridade
né? Você falou dos imigrantes, pode até ter uma similaridade, mas eu conheço diversas colônias de italianos em Santa Catarina. Quando a gente veio para o Brasil, nós viemos para Santa Catarina, colônias de alemães e colônias de italianos, onde até hoje eles falam, inclusive o alemão e o italiano, da época que os colonizadores vieram para o Brasil, né? Não houve uma atualização do idioma, mas eles falam, e às vezes muitos até falam melhor esse idioma de origem do que o próprio português, né? Então, as causas, elas são tão maiores do que a nossa capacidade de compreensão, que a palavra que a Cláudia usou, né, a entrega aqui é o que cabe, entregar o fluxo, porque as causas, né, podem ter contratos, acordos, ou simplesmente traumas, dores, questões que aconteceram lá atrás, né? Eu estava falando da minha não fluência no alemão. Eu tive durante muitos anos, meus pais me colocaram em escola de alemão, e durante muitos anos eu tinha raiva do alemão, né? E tinha a ver com questões. No meu país foi invadido pelos alemães, tinha todo um conhecimento meu que eu tinha, né? Não era nem algo que vinha inconscientemente. Conscientemente eu não gostava de alemão, não gostava, aquela tia era uma exceção, né? Isso curou, isso passou, isso ficou no passado, mas não tem como eu te dar uma resposta aqui de uma maneira tão genérica, né? Não sei te dizer. Tá ótimo, obrigada, Kátia. Desculpa. Imagina, não, tá tudo bem. Sim, Antônio. Bom dia a todos. Kátia, achei bacana a sua explanação e que me veio aqui uma reflexão grande. Minha mãe, professora de inglês, eu sempre tive assim, um desafio grande com o inglês, porém persisti. Assim. Hoje, como eu desenvolvi uma carreira toda na área de tecnologia, eu leio bastante, leitura técnica em inglês mesmo, facilidade. Porém, a conversação sempre foi uma trava muito grande. E eu venho lidando com isso. E nunca tinha parado para pensar da maneira que você trouxe aí, certo? Então, eu queria, assim, dar uma recapitulada que esse movimento seria um movimento legal para eu fazer, né? Ir no diário de bordo e pedir uma clareza sobre isso e seguir firme aí no caminho, né? E ver as coisas desvelarem e trazer a experiência aqui para os colegas. Porque eu estou num momento da vida que, mais do que nunca, necessidade, principalmente, assistir os podcasts que não são transcritos nos Estados Unidos, que vem em primeira mão em tecnologia. O restante vem traduzido, mas tem um delay, isso às vezes faz uma diferença na tomada de decisão e tal. Então, eu achei bacana mesmo, fiquei encantado aí. Depois eu quero até ver uma oportunidade de como fazer esse curso também aí contigo na sua plataforma, aí eu vou, em algum momento certo aí, que tiver o chamado, eu vou lhe procurar, tá bom? Obrigado mesmo aí, viu? Fantástico. Obrigada você pela tua colocação. O Antônio é legal porque ele fala, ele tem uma sincronicidade ali, né? Minha próxima fala seria usem a gestão pessoal. E o Antônio já antecipou. É isso mesmo, Antônio. Colocar na gestão pessoal e soltar. Coloca na sua gestão pessoal e solte. Permita que o fluxo atua. Obrigado, querido. Legal, como ele falou, às vezes a leitura, né, é fácil e a conversação tá, né, o obstáculo está em outro. Em geral é isso, viu? As pessoas costumam ter mais facilidade para ler, elas conseguem ler, fazem estudos, fazem doutorado, pós-doutorado, com um monte de coisas em inglês, mas não conseguem se comunicar. Sim. Bem. Luciana? Oi. Luciane, é você mesma que ela tá. Você levantou a mão, né? Olá, bom dia. Oi, Lu. Que bom que você está aqui. Seja Saudades bem-vinda. de você. Que bom. Bom estar com vocês, um ótimo dia. Com relação ao aprendizado do inglês,
O que eu percebi? Porque eu também já estudei, e tenho sempre uma trava, né? Muito embora já tive oportunidade de viajar e de utilizar o básico, assim, de uma maneira que eu falei, bom, o americano não sabe português, raramente fala bem o português, então não tem que exigir que eu fale bem o inglês. Então me comuniquei e tudo, também muito com a ajuda do meu filho. Mas o que acontece? Acontece que a vida inteira o meu pai dizia assim, que americano não era bom. Americano não presta, americano não Luciane, é bom. o teu som está um pouco baixo, você pode aumentar ele aí? Deixa eu ver se... Me ouve melhor? Melhor, tá. Sim. Então, o meu pai, ele passou a vida inteira dizendo que americano não era bom, que americano não prestava. E aí até achei interessante quando você falou, Catarine, que o alemão é difícil. Eu comecei a estudar alemão. E quando eu comecei a estudar alemão, para mim era muito fácil. A minha professora, infelizmente, se mudou para a Alemanha e daí inviabilizou que eu continuasse o curso. Até ela me visitou recentemente, mas o que acontece? Quando eu comecei a aprender alemão, para mim fluía a pronúncia, fluía o aprendizado e eu estava indo muito bem. Por algum motivo, lógico que a gente sabe que acaba se sabotando, acontece uma coisa ou outra e eu não dei continuidade. Mas o fato é que o inglês é um bloqueio e eu tenho consciência de que essa fala do meu pai, até porque eu sou parapsicóloga, hipnoterapeuta, então eu tenho consciência de que é isso. Nunca busquei trabalhar na parapsicologia o fundo, né, dessa fala do pai, mas eu acho muito interessante porque eu já fiz essa conversa mental, olha, é uma opinião do meu pai, é uma percepção dele, e já tentei fazer me soltar, sabe, deixar o fluxo seguir, mas é complexo. Esse ano eu falei, puxa, recentemente eu lancei um livro, então, se eu lancei um livro, se eu escrevi um livro, se eu não gostava nem de ler e hoje estou escrevendo, posso aprender o inglês, né? Hoje nós temos tantas ferramentas, mas ainda me falta um virar dessa chave para fluir o inglês. Uhum. Muita gente tem consciência, né, da sua dificuldade e mesmo assim não consegue superar. Os caminhos que eu segui me ensinaram é que, às vezes, ou na grande maioria das vezes, as questões elas estão num nível de profundidade que o nosso mental não alcança. E mesmo a nossa boa vontade, e mesmo as nossas escolhas, muitas vezes, aquilo que a gente fala do nosso livre-arbítrio, que é muito restrito, né? Lu, eu vou te convidar para participar aqui durante um tempo. Depois da aula a gente conversa um pouco, né? Para você ver se você percebe uma mudança. Não só nisso, né? Para ver se você começa a reconhecer alguns benefícios. Tá bom? A gente conversa depois da aula, pode ser? Tá certo. Obrigada. Sim, Antônio. Me permita aqui de novo. Me veio aqui uma coisa na minha cabeça em relação a uma trava, bem parecido com a trava aí que a gente está desenvolvendo aqui no inglês, que é o lance da escrita no teclado, né? Por exemplo, eu trabalho com computador desde 1988, que é o teclado igual, mas eu nunca me permiti digitar rápido. Eu sou um catilógrafo, sou um bom catilógrafo, mas nunca me permiti. Então eu vejo assim bem parecido, eu vou colocar também no meu diário de bordo, né? Porque eu acho que eu sei até as técnicas, A, S, D, F, G, tudo, mas vou ali, vou rápido. Mas por quê? Você vê que nem sempre é a prática, né? Porque eu estou na frente do computador 8 horas por dia, desde 1988, o teclado é igual. Eu estou praticando. E por que eu não teclo? Né? Então, me veio isso aqui, eu queria compartilhar, de repente, se traz algum insight, essa permissão, né? Eu me permitir também, né? Então, era isso que eu queria compartilhar. A questão de novos aprendizados isso mesmo, né? A capacidade de desenvolver um novo caminho. Isso, um novo caminho, perfeito. E tem coisas que a gente escolhe não aprender. Né? Eu teclo com 2 dedos também. E aí eu falo, deixa para lá, bobagem.
Tá bom. Exatamente. A permissão, Tá eu falei, bom. não, é possível. Tem Oi, escolha. Ana. Sim, desculpa, gente, é que a gente está com um prazo. Oi, Oi, eu Ana. queria agradecer a Kati por esse tema, porque é exatamente isso que eu estou trabalhando, né? Um desbloqueio no aprendizado de uma língua que me desafia. Eu estou na faculdade aprendendo italiano e também tive uma cadeira de grego e latim. E na cadeira de grego, eu tive que aprender um novo alfabeto, né? Então, eu me senti realmente sendo alfabetizada de novo. Então, eu queria dar mais um depoimento do benefício do fluxo, né? Porque eu percebi o quanto aquele desafio de aprender grego estava ligado à minha infância, né? E foi, assim, uma das provas mais difíceis da faculdade, tendo cadeiras muito mais complexas, né, na área da psicologia e tudo, mas eu senti no meu corpo, eu sentia o bloqueio lá da infância, me veio cenas do momento que eu fui alfabetizada, sabe? Então, o quanto o fluxo nos apoia, porque eu percebi aquela coisa, Cláudia, tu tá aí, eu tô te vendo, mas eu não vou te escutar, eu vou passar por isso. E daí, durante a prova, foi bem desafiador, assim, mas eu via que era uma ferida que estava sendo tocada, que era quase assim a Ana criança fazendo uma prova, sabe? E daí eu voltava para minha adulta e dizia, não, tu vai dar conta, tu vai passar por isso, né? Então, essa aula da Kátia aqui me fez ver o quanto é desafiador, né, a gente trabalhar aonde tem as nossas feridas, os nossos traumas ali da infância. E a língua tem muito a ver com isso, né? As línguas estrangeiras. Então, só Eu acho queria que o dar esse mais depoimento. desafiador aí, Ana, é a permissão mesmo, né? Sim, Eu acho que a permissão para a gente contar com esse recurso interno que é o fluxo, eu acho que é a coisa mais difícil para nós, porque a gente sempre acha que tem que fazer algo em direção a esses problemas, a esses obstáculos, né? Então, acho que essa permissão, ela é assim, algo novo aqui dentro disso que a Kátia está falando. Como a gente permite, como a Luciane colocou, como a gente permite, como o Antônio colocou, que o fluxo seja um companheiro, um parceiro de resolução de causas que a gente acha às vezes que é, e às vezes não tem nada a ver com essas causas. Às vezes são outras, e às vezes é um pacote, um bolo de causas, né? Então, acho que a permissão realmente é algo novo aqui nessa coisa, como ela falou, efeito do fluxo, né? Para permitir ser feito. E como é difícil a gente reconhecer. Por isso, gente, que a Synergy gosta muito dessa troca, né, Kátia? A gente falou muito sobre isso ontem. Porque a nossa percepção desses efeitos, ela ainda é meio cega, porque é tão espontâneo, né? Algumas pessoas acham que coloca lá na gestão pessoal. Aí você coloca na gestão pessoal e acha que tudo vai acontecer como mágica, muitas vezes. E às vezes o fluxo traz a orientação correta do que precisa ser feito, né, Kátia? Ele traz o próximo passo do que você precisa fazer. Às vezes é buscar ajuda, às vezes é buscar fazer uma inscrição, né? Então, eu percebo assim que dentro da nossa fala aqui como um todo, né, a Ana me trouxe essa lembrança, como é importante a gente estar nessa relação com o fluxo e aprender a ouvir ele para o próximo passo, porque ele traz a orientação, ele traz essas memórias, como você falou, então essa junção da relação com o fluxo é muito importante, que bacana. Concordo aqui com o que o pessoal falou com relação a essa nossa troca aqui, Kátia, quero te agradecer e gostaria que você colocasse a tua sugestão, né? Exatamente o que você falou que o Antônio que ia ser teu próximo passo. Qual a tua sugestão como professora
para cada um de nós aqui, né? Como a gente pode ir além? Antes de colocar minha sugestão, eu queria só complementar algo que me veio agora a partir da fala de cada um de vocês. Um idioma, ele é muito mais do que simplesmente um idioma. Ele tem por trás um povo, a cultura desse povo, a história desse povo. Então, se eu não consigo aprender um determinado idioma, isso não é a dificuldade com a gramática do inglês. Eu acho que a gente tem que parar e dizer, ok, o que tem por trás disso tudo? Né? Sair um pouquinho do visível e permitir que o invisível se mostre, se cure. Né? Então, assim, a minha sugestão, acho que ela tem a ver com isso. Né? Quando o pai da Lu fala para ela que os americanos não prestam, gente, ele está falando de muita coisa. Então, é a gente começar a olhar para essas questões que elas parecem mínimas, né? A não capacidade de digitar do Antônio, o meu concordar com, né? Tá bom, eu digito assim e tá tudo bem, qual é o problema? Né? A Lu falar, americano não fala português, eu também não preciso falar inglês. Isso é só a fachada, isso é só o que a gente vê de frente. Né? Permitir que o que tem por trás disso tudo se mostre. E muitas vezes não vai se mostrar, mas permitir que o fluxo atue lá, que curas possam acontecer. Né? Simplesmente liberar. E sim, usar a gestão pessoal, né? E trazer essas questões nas aulas. Nas aulas a gente pode trazer qualquer questão, inclusive esse tipo de questões. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu consigo sugerir aqui dentro do Sino de Place. A gente tem um lugar incrível, uma experiência incrível que a gente vive aqui, né? Uma experiência que, para mim, ela está sendo única. Já passei por muitas outras, essa experiência, para mim, está sendo única. E confiar, realmente confiar. Oi, Mara, agora que eu vi sua mãozinha aí. Então, eu gostaria de contar para todos, né, que estão aqui, que eu tive, assim, essa semana, uma questão muito importante relacionada à questão do idioma. Veja você que eu tenho várias descendências, né? Inúmeras, se for contar os dedos das mãos, não são suficientes. Mas a mais recente, a que eu tenho mais, não afinidade, mas a mais próxima, é a italiana. E eu pedi na minha gestão pessoal que eu gostaria muito de viajar para o exterior, porque eu só conheço as questões aqui da América do Sul. E pasmem-se vocês que eu recebi um convite gratuito para aprender o italiano, que é um dos meus objetivos, conseguir a cidadania italiana, porque, como eu disse, é a mais recente. E eu considero, né, essa clareza que eu estou tendo hoje, vinda, claro, do fluxo, não tenho a menor dúvida, eu recebi um convite gratuito para participar de um curso de inglês, nunca imaginei isso. É um dos gatilhos que a gente considera muito importante e que é a prova, né, de tudo isso que foi falado hoje. Agradeço muito, minha gratidão é muito grande. A Cátia, que me convidou, e ao Fluxo. A você, ao Carlos e a todos os demais orientadores. Muito obrigada. Obrigada a você, Mara. Obrigada a você. A sincronicidade é um efeito do fluxo. Né? Tem muitos efeitos. Essa relação com o fluxo tem muitos efeitos. Legal. Muito bem, gente. Está muito bom. Eu tô bem contente com a presença de vocês.
né? Em fevereiro esse vídeo vai estar disponível, a gente vai avisar. Vocês sempre podem estar entrando lá no canal do YouTube, compartilhando com outras pessoas. Kátia, obrigada por você ter compartilhado com a gente a tua experiência como humana, como professora, né? Como consteladora, como tudo um pouco que você é, teu caminho. Então, obrigada. Obrigada ao pessoal que participou também. Eu que agradeço o convite, porque assim, vocês não fazem ideia como é gostoso poder compartilhar, simplesmente compartilhar, e ter esse retorno, ouvir vocês também, porque é uma via de mão dupla, né? Eu sempre falo isso, é uma via de mão dupla. Vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês, aprendo com a Cláudia um monte, óbvio, ela é minha orientadora, né? Mas eu aprendo com cada um que está aqui, né? Com cada janelinha eu aprendo, mesmo com aquelas que não abrem a janelinha. Então, sempre é muito bom estar aqui com vocês. Ok, gente. Então, bom dia. Uma bela terça para todos vocês. Obrigada. Bom dia a todos.